Ó, Inter, Grêmio e Juventude, junto à Federação Gaúcha de Futebol, pediram adiamento dos jogos por 20 dias. O Grêmio tem um jogo marcado, falamos agora contra o Atlético, não vai ter esse jogo, não treina desde a semana passada. CT alagado, estádio alagado, tá uma loucura, né? Todo mundo está acompanhando. E por isso eu defendi aqui, na transição com o Eduardo Costa, que o futebol, o Campeonato Brasileiro precisava parar. O Campeonato Brasileiro precisava parar, porque a situação por lá só piora. E vamos lá, não é só jogadores que estão com a camisa do Inter, do Grêmio, do Juventude. Você tem outros times também, série C, você tem times e tal. Não é disso que eu estou falando. Imagina só, você que está aí do outro lado, jogadores que atuam em outros clubes. Vamos pegar aqui o Bruno Fux, por exemplo. O Fux é gaúcho. O Fux tem família lá. O estado está passando por uma situação catastrófica. Imagina como é que esse cara entra em campo para jogar. Imagina as famílias lá sofrendo e o cara entrando em campo e tal. Eu entendo perfeitamente que muita gente, estava até tratando disso com o Elton agora há pouco ali, numa ideia até levantada pelo André Salles. Eu sei que a paralisação momentânea do Campeonato Brasileiro tira condição de muita gente que ganha a vida através do futebol. Mas peraí, do outro lado nós temos vidas que estão sendo perdidas. São dezenas e mais dezenas de pessoas mortas, a situação só piora, pelo menos mais 10 dias de sofrimento, numa tragédia, numa catástrofe sem precedentes. Então eu defendo que o futebol precisava parar, sabe? Focar todos os esforços para ajudar esse povo aí. Porque a situação, gente, é muito, mas é muito grave e pode piorar, hein? E pode piorar. Antes da gente seguir, eu quero ouvir minha turma aqui. Põe o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falando isso aí. Enquanto a paralisação, eu acredito que a CBF, né, vai tomar uma medida que vai ser a melhor, que deve ser parar mesmo o campeonato por um tempo, porque não tem como, né, a gente dar continuidade, sendo que 3 clubes de lá não vão poder jogar as próximas rodadas. E não adianta os outros jogarem, né? Porque lá na frente vai ter que arrumar solução para os 3, então vai ter que arrumar para todos, né? Elton Novaes. Eu até queria pedir o pessoal lá de cima para colocar as imagens novamente lá do sul, do que está acontecendo, só para a gente pegar e tentar passar isso para as pessoas que estão acompanhando a gente. É o de se colocar no lugar das outras pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de exercício toda vez que a gente chegar em casa, que a gente tiver as condições de pegar e tomar banho, poder fazer as coisas básicas, simples do dia a dia, sentar na frente da televisão, ligar a televisão, mexer na internet. Tomar água. Tomar água. Você ir no filtro e tomar água, você pegar e abrir a geladeira, ter água, você ter uma geladeira. É isso que está acontecendo lá. Eles não têm o básico. O básico não está chegando a eles. Essas imagens que estão aí é o que está passando grande parte do Rio Grande do Sul. Não é só a gente pegar, tem cidades que foram totalmente devastadas. Devastadas. Não é força de expressão, não. É devastadas. Porque às vezes a gente fica muito observando Porto Alegre, a gente já fica horrorizado em ver Porto Alegre do jeito que está. A gente tem que pensar como que está o interior, como que está a região metropolitana, como que estão as populações ribeirinhas, que não existem mais. Então é o momento da gente fazer uma reflexão, da gente entender e que muita gente pode estar olhando e falando assim, mas o programa é para falar do futebol. Isso é futebol também. O fato da gente estar se preocupando com o que está acontecendo é também parte do futebol. Porque o Internacional está envolvido, o Juventude está envolvido, o Grêmio está envolvido. E ontem, eu não sei se o pessoal acompanhou, o Renato Gaúcho, que é técnico do Grêmio, que tem um jogo marcado que ainda a digníssima CBF não desmarcou, o Renato Gaúcho foi salvo, foi resgatado, por causa o hotel onde ele mora, ele estava completamente ilhado e sem condições de comunicação. Então o técnico do Grêmio, que tem jogo marcado para ele aqui em Belo Horizonte contra o Atlético, ele não tinha condições de sair do seu local. Então, assim, é uma situação, só para fechar, Thiago, é uma situação deprimente que estamos vivendo, aterrorizante. Para a gente que está aqui, é só ter um pinguinho de sensibilidade
e entender a dimensão que é uma catástrofe dessa. A verdade é que essa pessoa é insensível a ponto de cobrar que a gente tem que falar de futebol ao invés de falar disso. Cara, eu prefiro que essa pessoa nem nos assista. Morreu por dentro. Tô sendo sincero, eu prefiro que esse cara não nos assista. Ele não faz falta nenhuma na sociedade. Velho, o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul é triste. Olha esse caos, olha o que tá acontecendo, olha essas imagens. Olha isso aqui, cara. Como é que você acha normal isso aqui que tá acontecendo? Como é que você acha que tem condição de haver futebol num país em que isso está acontecendo? Olha os dois estádios. Olha os dois estádios como eles estão. Os dois ficam muito próximos do Guaíba. E, cara, vocês acham realmente que tem como ter futebol com isso aí? Vocês acham que realmente existe alguma condição do nosso país ter jogos de futebol em meio ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul? É impossível ter jogo de futebol. É impossível pensar que, não, peraí. Adia 3 jogos aqui, 3 jogos ali, tá tranquilo. Não tá tranquilo. Cara, estica o Campeonato Brasileiro. Ia acabar no dia 8 de dezembro, não vai poder acabar, vai ter que acabar durante o Natal, depois do Natal. Que acabe. Isso não é problema. O problema agora é salvar a vida, velho. É salvar a vida, é deixar todo mundo que tá lá no Rio Grande do Sul minimamente confortável para levar a vida daqui por diante. Agora, esquece futebol, velho. Esquece jogo de futebol. Não tem que ter rodada nesse fim de semana. Se tiver rodada nesse fim de semana, eu sou 100% favorável à saída do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. E aí, se ele não foi naquele movimento que quase o tirou da presidência da CBF no início do ano, que ele vá agora. Porque aí é o cúmulo da insensibilidade, o cúmulo da falta de noção. E aí é o cúmulo da falta de respeito com a nossa população. É desrespeito com quem está no Rio Grande do Sul. É desrespeito com o povo gaúcho. Cara, não tem que ter futebol. Esqueçam o futebol. Agora é hora de parar o campeonato e depois que tudo estiver minimamente em ordem lá no Sul, aí a gente repensa a questão do Campeonato Brasileiro. E eu acho importante, assim, ter esse movimento de união dos clubes, jogadores. Tem jogador falando, o Juliano falou ontem depois do jogo do Santos, o presidente do Atlético falou e outros também falaram, porque, assim, bom senso da CBF a gente não pode esperar nunca, infelizmente, né? A gente já teve uma Copa América meio, digamos, aleatória, assim, sendo disputada no auge da pandemia por questões políticas e pressões políticas. Então, a gente jamais pode esperar que a CBF vá tomar a melhor decisão. Então, eu acho que essa união entre sociedade civil, entre clubes, né, no papel dos seus presidentes, dos seus CEOs, dos seus gestores e de jogadores, e falar assim, a gente não vai jogar. Eu acho que é o principal ponto para isso aconteça, porque realmente é inviável, é absurdo e chega a ser desumano mesmo. Ainda se você olhar lá no calendário da CBF, ter esses jogos marcados, envolvendo esses times e outros também, porque todo time tem um jogador que vem do Sul, que tem alguma ligação de lá, funcionários, né? Então eu acho que realmente esse tem que ser um movimento geral para conseguir superar a força de quem tem o poder da caneta, né? Nós estamos falando aí de uma situação, como eu disse, que além dos times não conseguirem treinar, né, não tem vida... Não tem o dia a dia como os demais, então eles ficam em desvantagem. Aí, o Atlético Paranaense ofereceu o CT do Caju, por exemplo, para abraçar os clubes e tal, que quiserem ir para lá e tal, que aliás é uma estrutura fantástica, sim, etc. e tal. Mas aí é o que eu disse agora no jogo aberto. Imagina só a situação dos jogadores partindo dentro de um avião, deixando tudo isso que está acontecendo no Sul para trás, e indo treinar para jogar no final de semana. Cara, e o futebol não é isso. O futebol nunca vai ser prioridade à vida, sabe? Me desculpem, mas pode ser, não tem cara. condição. Gente, nós estamos falando aí, eu estou falando de dezenas, porque eu estou aqui falando dos que foram confirmados como mortos, mais de 80, mas desaparecidos tem mais de uma centena, que serão dados como mortos quando forem encontrados. Né? E é óbvio que muitos ainda estão ilhados e tal, e serão encontrados com vida, tomara a Deus que isso aconteça, mas é que a situação é muito grave e a tendência é de piora. Por isso nós estamos aqui tratando dessa possibilidade, ou pelo menos sugerindo que pare tudo. A CBF acabou de se manifestar por meio de nota e diz que, diante do atual cenário, tendo recebido na noite de 6 de maio o ofício da Federação Gaúcha, que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande do Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024. Ou seja, o campeonato vai continuar.
O campeonato vai continuar sem a atuação dos times gaúchos. Cara, sinceramente, tem que tirar esse cara do poder da CBF. Ah, mas eu acho que não é só dele, não, Thiago. é Me dele desculpa. sim, Não, vai me desculpar, você me velho, é desculpa, dele. mas eu acho que não é só. Eu disse que não é A canetada é ele, só velho. ele. A canetada é ele, mano. Bom, Eu entendo o que você está dizendo, mas a canetada é o dele. que eu quero falar é só que os clubes perdem uma grande oportunidade, porque quem precisa dos clubes para a realização do campeonato é a CBF. Os clubes não precisam da CBF para nada. Só que jamais se tocaram disso, né? Desde a época da formação do Clube dos 13. Se um ofício assinado pelos 20 clubes chegar até a porta da CBF, seja via virtual, de qualquer maneira, a CBF não tem o que fazer, ela não tem o que alegar com esses clubes. Ah, gente, mas como é que vai fazer? Não importa, isso não é problema dos clubes. Então, assim, não adianta você esperar, eu pelo menos não espero nada de Edinaldo, de alguém que prometeu, que afirmou que Ancelotti seria o técnico da seleção. Imagina o que ele é capaz de fazer diante de uma situação de tanta calamidade como essa. Então, esperar do Edinaldo, eu não espero absolutamente nada. Os clubes, mais uma vez, perdem a oportunidade de se posicionarem diante de uma federação que não dá a mínima para eles e, com certeza, não dá a mínima para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É muito triste, desolador, aterrador, catastrófico, tudo que estamos vendo aí, enquanto a situação acontece lá. Sabe o que vai acontecer? Escreve aí, tá? O que eu vou dizer agora. Presta atenção. Sabe o que vai acontecer? Lá na frente, quando Juventude, Grêmio e Inter começarem a colocar seus jogos em dia, vai ter sacana, vai ter canalha, que vai dizer, mas foram beneficiados com a paralisação. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo. Se Grêmio e Inter, quando começarem a pagar seus jogos lá na frente, e até o Juventude, se começarem a vencer seus jogos e de repente darem uma escapada na tabela de classificação, vai ter canalha que vai dizer que eles foram beneficiados. Escreve e me cobra lá na frente. Escreve e me cobra lá na frente. Agora é duro as pessoas não terem a menor sensibilidade, o menor cuidado, a menor empatia e colocar qualquer coisa à frente da necessidade de paralisação. Desculpa.